Um aperto no peito, seguido de uma angústia que dilacera e faz doer. Uma sensação de vazio, raiva, tristeza, nostalgia, medo do futuro, saudades, ressentimento. Todo mundo já passou por isso e quem não passou, infelizmente ainda vai passar. O término de um relacionamento não significa apenas o distanciamento de duas pessoas, mas também a quebra de expectativas. Na maioria das vezes, o desejo é de reduzir ou até evitar o sofrimento por completo, até porque ninguém gosta de sofrer. Bora ali evoluir de hoje, vamos destrinchar, com base na ciência, a dor de um término de relacionamento e no final eu vou te dar algumas dicas com base na minha experiência de como eu fiz para superar essa dor. O que se sabe é que um término é um processo bem parecido com o luto. As fases desse luto amoroso geralmente são bem mais dolorosas que o fim de qualquer outro ciclo, justamente porque envolve um conjunto de emoções. A sensação de que é impossível se recuperar dessa dor surge em meio à tristeza e à necessidade de processar a ausência da pessoa. E infelizmente essa tristeza costuma prolongar e intensificar o sofrimento de tal maneira ao ponto de você ter recaídas, por exemplo. Você fica tão desolado que a princípio acha que nunca mais vai se erguer novamente. Isso acontece porque quando se está afundado em tristeza, se você se deixar levar, a tendência será procurar mais razões para ficar triste. E isso é o que dificulta enxergar uma luz no fim do túnel. É justamente esse lance de alimentar essa tristeza que nos torna cegos e na maioria das vezes nem nos damos conta disso. Inclusive, trabalhar nesse vídeo está me trazendo à tona uma época da minha vida onde eu experienciei essa dor. E eu me perguntava, nossa, como pode um relacionamento que não deu certo causar tanta dor no peito? Era algo tão angustiante que chegava a me faltar o ar. Parecia que eu ia sofrer um infarto a qualquer momento. É aí onde entra a ciência para nos mostrar que, na verdade, o grande responsável por essas e outras emoções não é o coração, como às vezes pensamos, mas sim o nosso cérebro. E do ponto de vista da ciência, isso acontece porque a dor que você sente quando um relacionamento acaba ativa no cérebro os mesmos circuitos que se ativa quando você quebra uma perna, por exemplo. Daí o nome do coração partido, ou seja, do ponto de vista do seu cérebro, se trata de uma dor tão real quanto qualquer outra dor física. Geralmente é a primeira coisa que muita gente pensa quando termina um relacionamento. O álcool, a princípio, te proporciona uma sensação de prazer, justamente porque ele inibe os seus circuitos cerebrais, funcionando como se fosse um anestésico momentâneo. Inclusive, no século XIX, época em que não existia anestesia, embriagar o paciente com doses de gin ou uísque, infusão de ervas, ópio, que em alguns casos podia ser muito forte e levar o paciente ao óbito, e até inalação de éter ou clorofórmio eram algumas das medidas utilizadas para tentar tornar a experiência da cirurgia menos dolorosa para a pessoa. Hoje em dia não se tem mais a necessidade de beber até cair ou de receitas mirabolantes para fazer uma cirurgia, mas infelizmente esse método ainda é usado por muitos para anestesiar a dor do coração partido. E no final das contas, isso pode agravar ainda mais o problema. Além de prejudicar o fígado, você acaba prejudicando seu cérebro, pois o álcool, além de outras substâncias, funcionam como um depressor do sistema nervoso central. Isso mesmo, essa tentativa de fuga vai te deixar ainda mais deprimido. A tua tristeza vai melhorar no momento em
em que você ingere a bebida alcoólica ou qualquer outra substância que promete alívio imediato, mas vai piorar bastante no dia seguinte. Então não, definitivamente tomar todas ou usar todas não é a melhor solução para você se curar dessa dor. Mais adiante você verá maneiras melhores e mais saudáveis de superar essa dor. Porque realmente dói, e dói pra valer, como já foi dito. Mas essa não é a única razão. Você até supera outras dificuldades e outros problemas. Porém, no caso da dor de um coração partido, o cérebro meio que distorce a realidade. Ideias, emoções, conhecimentos e até comportamentos que te ajudaram a resolver outras situações, quando se trata do coração partido, simplesmente não funcionam. Não dá para confiar na sua mente nesse momento. Eu lembro que na época em que eu estava sofrendo, por ter terminado uma relação, apareceram pessoas e suas histórias mirabolantes de superação, afirmando que não derramou nenhuma lágrima e com uns conselhos engraçados de que Deus mandou amar o próximo. Nesse caso, a próxima pessoa da fila, ou que a fila anda, coisas assim. E de fato, mas isso varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que estão mais suscetíveis às armadilhas do coração partido do que outras. Você jura que não vai me responder, Matias? Alá! Você acha que é isso que eu mereço depois de 6 anos de relação? Tem a ver com a personalidade de cada um e que a ciência chama de traços de personalidade ou essência, como é conhecido popularmente. As pessoas falam por aí, a minha essência é isso, a minha essência é aquilo, mas para a ciência isso é a tua personalidade. A ciência da personalidade é um dos campos mais sólidos e interessantes das ciências que estudam o nosso cérebro, a mente e o comportamento nos dias de hoje. Existem algumas pessoas com traços de personalidades que têm mais facilidade de superar a dor de um término, e algumas outras combinações de traços de personalidades que fazem você ter mais dificuldade de superar essa dor. Até porque superar essa dor é um processo de mudança, de transformação. Inclusive, existem estudos científicos que mostram que a mudança em seres humanos acontece em estágios, ou seja, existem diferentes estágios e fases da mudança, e isso depende de cada personalidade. E aqui eu deixo um apelo. Se você é uma dessas pessoas que superam com mais facilidade um término, pelo menos tenha empatia e compaixão com o outro que demora um pouco mais. Não adianta dar conselhos do tipo, sai dessa, vira a página, bora tomar todas, ou a fila anda, como por exemplo aconteceu comigo, porque no fundo a pessoa sabe que isso é necessário, mas naquele momento ainda não é possível para ela virar a página. E sem falar que cada um é único. O que funciona para você pode não funcionar para o outro e vice-versa. Se você é amigo de alguém que nesse momento está passando por isso, ofereça teu ombro, tenha paciência, acolha essa pessoa com carinho e você já vai estar ajudando bastante. O que eu falo para as pessoas normalmente? O nosso cérebro, frente a um relacionamento, é como se fosse ou largar uma droga ou quebrar um hábito muito forte. Um estudo publicado no Journal of Neurophysiology, disponível na Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos, constatou que o afastamento emocional provoca sensações semelhantes à crise de abstinência. O estudo descobriu que a dor de um término afeta as áreas do cérebro responsável pela motivação, sistema de recompensa e vícios, ou seja, são as mesmas regiões que são acionadas quando se tenta cessar o vício. A ciência chama esse estágio de fissura. Você sente que precisa da pessoa quase como um vício mesmo. Um exemplo disso é uma pessoa que deseja parar de fumar e no impulso ela joga um maço de cigarro no lixo, mas na hora que bate a fissura, ela entra em desespero e simplesmente pega até uma bituca do chão para saciar aquele desejo incontrolável. E
no caso do coração partido é bem semelhante. Nesse caso, a bituca seria ver as redes sociais da pessoa, rever fotos antigas, mensagens da época em que estavam juntos. E nesses momentos de carência, a tentação de entrar em contato, seja por uma noite ou para tentar reatar o relacionamento, é muito grande. E se deixando levar por esses momentos de ruminação por algo que acabou, faz você se afundar ainda mais nesse ciclo vicioso. Uma das coisas mais importantes para você conseguir superar essa dor é ter um entendimento claro de por que sua relação acabou. Se possível, anota isso num papel e prega, por exemplo, na porta da geladeira. Porque, infelizmente, mesmo quando a pessoa está sendo honesta conosco e nos dá uma explicação sincera do porquê não dá mais para continuar, nossa mente meio que se recusa a aceitar um não como resposta. Por exemplo, como a dor do coração partido é uma dor dramática e bastante intensa, a nossa mente entende que a causa da dor também é dramática e intensa. E isso faz com que você passe horas ruminando as causas do término, tentando entender o que levou a isso, o que você fez de errado, se tem outra pessoa envolvida, e você acaba ficando meio que paranoico, criando histórias mirabolantes para tentar explicar o fim da relação. Quando, na verdade, você sabe a causa do fim. Você conversou com a pessoa e ali se chegou a um denominador comum. E por mais que talvez você ainda goste da pessoa e partiu da pessoa o término, o que você precisa fazer nessa hora é cuidar de você. E por isso, ter em mãos esse papel com a real causa que levou ao fim pode ajudar toda vez que você se pegar, por exemplo, tentando criar essas histórias mirabolantes. Até porque nossa mente ela é traiçoeira e, na maioria das vezes, cria uma neblina emocional que simplesmente te impede de enxergar as coisas com clareza. Não confie no que a tua mente diz quando o teu coração está partido e saiba que a pessoa mais racional, mais equilibrada pode ser levada a criar histórias, mistérios e até conspirações na cabeça dela nesse momento. Ressignifique o término. Isso mesmo. Escreva num papel uma lista com os motivos pelo qual aquela pessoa não era a pessoa para você. E quando surgir o gatilho na sua mente que te leva a se lamuriar por conta da pessoa, puxe essa lista e leia ela com todo o carinho e atenção. Inclusive, deixe um amigo ou parente ciente dessa lista e peça para ser lembrado dela sempre que possível. Você pode escrever uma lista quantas vezes você quiser, porque o ato de você escrever à mão as coisas ajuda a fixar melhor na sua memória. No meu caso, eu excluí tudo da pessoa, desde fotos, mensagens, e-mails, tudo mesmo. Bloqueei nas redes sociais, passei a não frequentar os lugares que eu sabia que poderia encontrar a pessoa e pedi aos meus amigos na época que não tocassem no assunto, enquanto eu ainda estivesse no processo de mudança. E isso me ajudou bastante. Atividades criativas também ajudam. Sentimentos são expressos através da arte, seja na forma de música, escrita, desenho ou até pintura. Eu costumava escrever, ler, ouvir boas músicas e assistir filmes, principalmente comédias. Inclusive, esse foi o período em que eu mais assisti filmes na vida. E detalhe, eu não tinha Netflix e tinha que me virar com os DVDs de R$3 que vendiam por aqui. Mas enfim, ajudou bastante. Eu costumo dizer que dentro de uma casa não falta o que fazer, principalmente se você, assim como eu, tem pets, sempre tem o que fazer. Eu arrumava a casa, lavava pratos, roupas, fazia comida, sentava no chão da casa limpa para conversar com meus gatos. Parece louco, mas ajudava bastante. O que desse para fazer eu estava fazendo, e assim o tempo vai passando que você nem percebe.
Isso mesmo. Chore, reclame para si mesmo, viva intensamente, se permita sofrer nesse momento, mas sofra repetindo para si mesmo que isso vai passar, que essa dor é passageira e que precisa ser expulsa de dentro de você com toda a sua força. E escreva: isso vai passar, no espelho do banheiro, no papel de parede do seu computador e celular. Onde quer que você vá, carregue com você essa frase: isso vai passar. Eu mencionei lá no começo do vídeo que a dor do coração partido é entendida pelo seu cérebro como uma dor real, e por isso a maioria das pessoas recorrem ao álcool, porque ele funciona como um anestésico momentâneo. Mas a ciência nos lembra que o nosso corpo é tão incrível que ele é capaz de produzir o próprio analgésico. Sim, esses analgésicos são chamados de endorfinas, que são neurotransmissores liberados em resposta ao esforço físico. As endorfinas atuam como analgésicos naturais, reduzindo nossa percepção de dor e aumentando o nosso senso de bem-estar. Quando eu passei a fazer exercícios físicos na academia todas as manhãs, eu comecei a me sentir muito melhor e, como uma coisa puxa a outra, passei a me alimentar melhor e dormir melhor. Com isso, você também vai cuidando da sua autoestima. Cuidar da autoestima nesse momento de fragilidade é fundamental. E de quebra, você conhece pessoas novas para trocar ideias. Você também pode fazer caminhadas, caso não goste de academias. O importante aqui é que você se mexa. E como já vimos, a dor do término pode facilmente te jogar para o fundo de um poço de memórias, frustrações e decepções. Mas você precisa entender que tudo em nossa vida é passageiro e que essa dor também vai passar. Quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. A vida é feita de fases. Quando estamos vivendo uma fase, não costumamos ter essa visão. Pelo contrário, vivemos tudo na maior intensidade, como se aquele momento ou aquele período configurasse o resto de nossas vidas. Estamos em constante mudança. Mudamos de opinião, preferências e até de objetivos de vida. O mesmo acontece com as situações que nós vivemos. Elas se transformam com o passar do tempo até chegarem ao fim. A partir daí, uma nova fase começa. Esse ciclo se repete até o fim da vida. Terminar e começar relacionamentos são duas vivências extremamente comuns na vida humana, embora possam parecer o fim do mundo. Não ache que há algo errado com você se chegou ao fim. Tampouco desista do amor. Como falei, tudo nessa vida passa. Então não faz sentido abraçar o medo, raiva e frustrações oriundos de uma separação por muito tempo, não é mesmo? O amanhã será diferente. Todo dia você ganha uma página em branco para escrever uma nova história de vida. E aí, que história você vai escrever? Se você já passou por essa dor ou conhece alguém que está passando por isso, deixa aí nos comentários sua experiência. Vamos trocar ideias, quem sabe ajudar outras pessoas a superarem esse momento delicado. E bora ali evoluir juntos. Te vejo no próximo vídeo.